você não deveria parar de ler livros traduzidos sobre feminilidade bíblica. Já quero responder agora a pergunta do título desse vídeo antes de qualquer coisa. Mas você deveria entender qual é o lugar desses livros. Entender que eles possuem algumas limitações muitas vezes e ter acesso a materiais que possam responder às nossas questões sobre quem é a mulher de forma não apenas bíblica, mas culturalmente localizada às nossas necessidades aqui no Brasil. Eu sou o pastor Iago Martins, você está comigo aqui no 2 Dedos de Teologia e essa é uma breve resenha do livro Ela, a Imagem dele, de Francine Veríssimo Walsh, que eu tive a honra de publicar, que eu tive a honra de ser o editor desse material e que agora sai em parceria com a Mundo Cristão, como uma copublicação entre eles e a Schaefer Editorial, agora em nova edição, com um novo trabalho editorial, a nova capa linda, a antiga capa já era linda, a nova tá maravilhosa também. E eu quero lhe apresentar 3 motivos de porque o livro da Francine é diferente, é especial e você deveria dar uma olhada nele. Primeiro ponto, que faz com que o livro da Francine seja um livro diferente sobre feminilidade bíblica. O livro da Francine possui sensibilidade cultural aplicada à população brasileira. Deixa eu explicar isso direito. Antigamente, eu achava que era uma grande bobagem esse papo de que a gente precisava de teologia construída nacionalmente. Eu achava o seguinte, teologia é teologia. E o que é teologia? Se não é a interpretação da Escritura. E como interpretação da Escritura, não importa se é um brasileiro fazendo teologia, se é um americano fazendo teologia, é teologia, é a palavra de Deus, é a revelação da verdade de Cristo, não importa a nacionalidade de quem está fazendo, a pessoa que está construindo aquilo. No entanto, com o tempo eu comecei a reparar o seguinte, e isso não é uma coisa que eu reparei sozinho, vários mestres, as pessoas no Brasil já dizem isso, pessoas internacionais, pessoas aqui nos Estados Unidos dizem isso, eu só demorei para ter contato com as pessoas que diziam isso, que é o seguinte, não é que o local a partir de onde você faz teologia muda a palavra de Deus ou o que seja, mas o local de onde você faz teologia melhora a tua sensibilidade a certas demandas culturais que muitas vezes você não consegue responder a partir de fora. Por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos agora e eu não consigo ser a solução para alguns problemas americanos, porque eu sou um outsider, eu sou um estrangeiro. Tem uma série de questões que eu vejo as pessoas discutindo aqui, problemas que vão surgindo, que, cara, eu não tenho sequer as categorias necessárias para responder direito. Quando a gente fala sobre o governo de igreja, relacionamentos, o modo como as pessoas lidam umas com as outras, tudo isso depende tanto de sensibilidade cultural, de você entender a tua cultura, entender o lugar que você tá, que muitas vezes quando você é um estrangeiro você não consegue fazer isso. E aí que entra parte do problema da nossa teologia no Brasil ser majoritariamente traduzida. É ótimo que a gente tenha acesso a materiais internacionais de teologia. É ótimo que nós possamos ler livros sobre teologia escritos por excelentes teólogos onde quer que eles estejam aí no mundo. E cá entre nós, muito da teologia importada é muito melhor construída do que a teologia brasileira, não é? Você tem um ambiente cultural, econômico, uma história muito maior de produção teológica, então quem está aqui geralmente vai para as grandes escolas, vai para os grandes ambientes muito mais cedo, muito mais barato. Você tem um ambiente economicamente viável para que alguém seja só teólogo. No Brasil, os teólogos que nós temos ainda estão fazendo teologia de guerrilha, né? O cara tá no seminário teológico, ele também é pastor de igreja, ele também é plantador de igreja, é missionário e tá produzindo teologia na vida real ali. É bem diferente do cenário de riqueza dos Estados Unidos, que mete os caras no gabinete para produzir, para escrever, com um monte de assistente de pesquisa, com acesso quase que ilimitado aos recursos teológicos que a gente no Brasil está sofrendo para construir. Então, sim, naturalmente a gente vai ter acesso à teologia acadêmica americana com uma qualidade muito superior à teologia acadêmica que a gente encontra no nosso Brasil rei de guerra, mas a gente continua aí se esforçando para ver crescer uma comunidade teológica forte no Brasil. Os nossos teólogos no Brasil estão de parabéns pelo esforço de construir teologia a partir de um ambiente muito mais difícil, muito mais árido, né, para produção acadêmica e intelectual. Por outro lado, quando a gente começa a falar sobre obras que vão lidar com pequenos detalhes da vicissitude do relacionamento humano, que começam a sair da teologia propriamente dita, né, do processo exegético e hermenêutico, do processo de interpretação mais técnica da Escritura, e passam para um processo mais humano, um processo mais relacional, um processo de não de entender o que o texto diz, mas de entender o que é que o texto cobra de nós em cada pequena realidade, às vezes o material traduzido tem menos capacidade de percepção cultural e de adentrar na nossa cultura. O melhor exemplo que eu posso dar sobre isso são materiais que falam sobre masculinidade e feminilidade a partir da Bíblia, que são traduzidos dos Estados Unidos. Muitos desses materiais são excelentes quando interpretam a Escritura, mas muitas vezes se tornam deficitários a nós brasileiros quando tentam dizer como uma família deveria parecer. Por quê? Porque esse esforço de dizer como uma família deveria parecer não é necessariamente um esforço de teologia, é um esforço de aplicação da teologia. Eu digo isso porque a Bíblia não fala de forma
ampla, detalhada e totalmente específica sobre como a família deveria ser. Naquilo que a Bíblia fala de forma direta, obviamente, aí é muito bom. Aí a gente tem a Escritura dizendo como é que as coisas devem ser, a gente se adapta a isso. Mas quando a Escritura não fala de forma explícita e clara como a família deveria ser, e a Escritura apresenta alguns princípios e não diz exatamente como esses princípios se aplicam em cada realidade, aí a gente tem um problema muito sério. Porque a gente pode acabar lendo materiais teológicos que foram escritos para uma cultura. Aquele que escreveu o livro tem a sua cultura na sua cabeça, e quando esse material chega para a nossa cultura, às vezes vem com uma série de aplicações que são ou defasadas historicamente ou inadequadas culturalmente. Eu posso dar uma série de exemplos sobre isso. Eu já li livros sobre família que diz que quem tem que abrir a porta para receber o carteiro tem que ser o homem. Se for a mulher que vai receber a carta, isso é uma coisa muito feia. Na verdade, o modo como o homem expressa sua liderança doméstica é abrindo a porta para ele ser quem vai receber o carteiro, porque quando o carteiro abre a porta é o homem que ele espera encontrar. E você me diz que isso é realmente um padrão de masculinidade tirado da Escritura? A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia fala sobre certos padrões de autoridade masculina dentro da família e tal, mas a aplicação disso é culturalmente muito localizada. Se eu pego um material bíblico que vai dizer pra mim algo desse tipo, eu tenho um problema, porque ele tá escrevendo por uma cultura específica, bem estranha a mim, e tentando fazer com que isso seja a realidade da igreja em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Tocantins, no Amapá, em São José do Bipimbu. Quando, na verdade, essa não é a realidade, é cultural de muitas famílias. É anacrônico, é esquisito. Então pensa em outras faltas de sensibilidades. Pensa na questão financeira. Aqui nos Estados Unidos, eu tô num lugar que pra mim é assustador. Quão rico esse lugar é. Os Estados Unidos também tem muita pobreza, obviamente. Eu tô aqui pesquisando sobre pobreza, inclusive. Enquanto nos Estados Unidos você tem 50% a mais de população, você tem 3 vezes mais moradores de rua, por exemplo. Então, você tem uma proporcionalidade de pessoas morando na rua muito maior que nos Estados Unidos. Você tem, por outro lado, uma riqueza incompreensível à sua volta. O tamanho dos prédios, a estrutura que existe em tudo aqui é muito rico, tem muito dinheiro, tem muita coisa envolvida. Acaba que, na maioria das famílias que eu conheço aqui nos Estados Unidos, quando os filhos nascem, as mulheres saem do mercado de trabalho. Então, a maioria das americanas com filhos que eu conheço aqui na América não estão trabalhando, porque elas estão em casa cuidando de seus filhos, porque entendem que esse é um bom cenário para os seus filhos. A maioria das mulheres que eu conheço aqui. Tá claro que é a minha percepção, mas muito mais do que você teria no Brasil. Aí o que acontece? Eu lembro quando eu peguei esse livro de feminilidade bíblica, também publicado no Brasil, e a autora dizia: quando a mulher trabalha depois que os filhos nascem, nunca é por uma questão de necessidade. Sempre é uma busca pelo supérfluo. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho um livro como esse, escrito para uma cultura americana, rica, onde os homens costumam conseguir sustentar suas casas, onde existe uma quantidade imensa de recursos à disposição de pessoas que não têm tanto dinheiro. E aí esse material é traduzido e publicado no Brasil e lido pela mãe da Vila Peri, pela mãe do morro, pela mãe da favela, pela mãe que tá no Brasil, que o marido ganha um salário mínimo, que ela ganha um salário mínimo e que ambos precisam se desdobrar para sustentar os 3 filhos. E eu me encontro no ano passado, no gabinete pastoral, tendo que aconselhar uma senhora que se sente menos cristã, porque lê os livros de feminilidade bíblica e ela se sente menos cristã, menos mulher, até mesmo culpa o marido porque ela precisa trabalhar fora, porque tem filhos, porque tem obrigações, o marido ganha pouco, ela ganha pouco, eles vão morrer de fome se ambos não trabalharem. E é isso que a Escritura cobra de pessoas em pobreza? Ora, você vê isso aqui no próprio YouTube. Eu vi recentemente, quando a gente lançou aquela aula aqui no canal sobre idolatria familiar, eu, Ângelo e Carol Bazo, e aí um dos que gravaram um vídeo resposta, não a aula, mas a divulgação da aula, porque essa é um absurdo, né? A gente inventou a resenha profética, né? O Máfia dos Mendigos recebeu a resenha profética, a Religião do Bolsonarismo recebeu a resenha profética, a nossa aula sobre idolatria política recebeu a resenha profética. Vídeos sobre uma aula que não havia sido dada ainda. E depois que a aula foi dada, todo mundo sumiu. Ninguém apareceu para pedir desculpa por ter interpretado a gente mal, né? Mas você encontra o vídeo de pastor aqui gravando vídeo pro YouTube, dizendo: olha, se uma mulher que tem filhos precisa trabalhar, ela deveria sair do trabalho e receber sustento da igreja. Deveria largar o trabalho e a igreja deveria sustentá-la. Para algumas pessoas, é melhor que uma mulher viva de esmola do que trabalhe para sustentar a sua casa. E para algumas pessoas, isso é mais feminilidade bíblica do que uma mulher tendo que trabalhar fora para sustentar seus filhos. Isso tudo é um absurdo. Isso tudo vem, em parte, de uma série de materiais traduzidos que foram recebidos sem nenhuma leitura cultural do que estava acontecendo, e pessoas acham que a aplicação da palavra de Deus a certos ambientes da cultura americana são a própria palavra de Deus. Isso é um absurdo. E o livro de Francine Veríssimo Walsh tem a sensibilidade cultural que nós precisamos como brasileiros, porque é um livro que tem o melhor dos 2 mundos. É escrito a partir da América, Francine mora nos Estados Unidos, então ela conhece o material americano, mas é escrita por uma brasileira que viveu sua vida inteira no Brasil, que interage e produz conteúdo para mulheres brasileiras. Então existe um tipo de sensibilidade cultural às necessidades do nosso país, existe também uma capacidade de leitura dos materiais internacionais, entendendo melhor qual é a diferença cultural entre esses 2 mundos, o que faz com que o material da Francine Veríssimo Walsh seja, na minha opinião, o melhor material de feminilidade bíblica, certo, que nós temos em português. Quando a Francine chegou para mim com o projeto do livro, eu sabia que a Francine escrevia bem,
porque já conhecia os textos dela da internet, mas quando ela chegou com o livro, eu fiquei chocado. Porque se você não soubesse que Francine é brasileira, você leria o livro dela e acreditaria que é um desses grandes livros publicados pelas grandes autoras internacionais. Francine escreve como gente grande, escreve muito bem, é um livro claro, é um livro teologicamente maduro, é um livro popular, agradável, de leitura muito boa. Francine não tem os vícios comuns a autores brasileiros, e falo isso como autor brasileiro cheio de vícios terríveis, e como editor de autores brasileiros, que percebe muitas vezes a diferença de qualidade de alguns materiais que são traduzidos e produzidos no Brasil. Americanos escrevem muito bem. Muitos dos livros que chegam até o Brasil chegam muito bem escritos, passaram por um trabalho editorial muito complexo, e o livro da Francine foi fácil de editar na sua primeira edição, e foi muito melhor editado agora na sua segunda edição, na mão da Mundo Cristão. O trabalho do Daniel é um trabalho inacreditável. O livro vem agora com mais uma introdução à sua nova edição, e certamente vai ser um material fabuloso para edificar a igreja brasileira, justamente pela sua característica de ter aplicabilidade cultural muito mais sensível do que outros materiais que nós vemos por aí. Em segundo lugar, o livro da Francine é um livro que não é bobo no trato com o diferente. Veja, geralmente quando a gente fala sobre feminismo, sobre outras perspectivas sobre o homem e sobre a mulher, nós temos uma série de materiais que tratam o feminismo e esses movimentos como coisas a serem rejeitadas. Normalmente, os livros que nós temos sobre feminilidade, e sobre, sim, basicamente qualquer tema teológico, são muito apressados em lidar com as opiniões contrárias. As pessoas parecem muito mais preocupadas em expurgar o inimigo do que em explicar, refutar e mostrar os pontos corretos acerca das coisas. A Francine não faz isso. Por exemplo, é muito comum que para muitos de nós o feminismo seja uma coisa simplesmente a ser tratada como um símbolo, uma palavra gatilho de uma coisa terrível, malvada, que a gente tem que excluir para longe da gente. Francine não faz isso. A Francine se aprofunda nas questões de feminismo, ela lê os materiais feministas, ela mostra pra gente parte da história do feminismo e ela tenta encontrar o que é que pode estar de certo no feminismo. Francine não se considera uma feminista, ela rejeita os ideais principais do feminismo, assim como eu rejeito, mas como qualquer pesquisador e qualquer teórico inteligente, a Francine sabe que nenhum movimento está 100% errado. Se você pensar em algo muito extremo, você pensa em nazismo, em fascismo, pensa em movimentos escravagistas e tal, beleza, você tem coisas que são absolutamente erradas desde sua origem e sua fundação. Mas quando você pensa em certos movimentos culturais que tentam solucionar alguns problemas que existem no mundo, mesmo que nós não consideremos, qual é a grande questão que está sendo percebida corretamente aqui? Então, por exemplo, você não precisa concordar com o movimento do Black Lives Matter para você concordar que o racismo é uma coisa ruim, por exemplo. Você não precisa ser um feminista para acreditar que certas coisas que o feminismo se opõe são realmente problemas. Mas que coisas são essas, não é? Que problemas são esses? Será que o feminismo realmente interpretou alguma coisa corretamente aí na história do mundo? E a Francine, ela faz essa leitura, ela tenta entender o feminismo, atrela a ideia do feminismo ao ideal do Deus de ira, tenta perceber qual é o momento de verdade, para usar uma linguagem da cosmovisão cristã, do feminismo, entende onde é que devem existir as antíteses, as coisas a serem rejeitadas do feminismo, e tenta encontrar um caminho, que não é um caminho do meio entre feminismo e cristianismo, nada disso, um caminho de cristianismo que rejeita o feminismo, mas que não rejeita por birra percepções que movimentos feministas acabaram tendo ao longo da história, o que faz com que o livro da Francine seja muito mais maduro, seja menos um folheto político, como muitos livros são, como muitas postagens são, e se torne mais um material teológico muito mais preocupado em ensinar a escritura, em mostrar os caminhos do que é uma verdadeira feminilidade bíblica, do que em tentar se opor a qualquer movimento político do momento. Ao invés de ficar fazendo polêmica em torno de temas complicados, a Francine tenta observar o que é que Deus está dizendo para nós a partir de tudo aquilo que ele tem construído no mundo. Essa percepção madura de não simplesmente tratar tudo aquilo que é diferente como se fosse mal e errado, de não simplesmente ser rápida, apressada em tentar prestar continência, sabe? Pagar pedágio a certos movimentos, porque seria muito mais fácil para Francine simplesmente dizer: rejeitamos o feminismo é do mal, o feminismo é o bicho-papão, odeiem o feminismo, somos antifeministas, uhul! E beleza, você ganha os aplausos da galera mais radical, ainda mais em um tempo de polarização política tão grande. Mas quando a Francine tem a coragem, a maturidade de dizer: rapaz, será que esse movimento tá tudo errado aqui? Não teve nada de certo que eles possam ter procurado entender? Isso é um caminho muito maduro que faz com que o livro da Francine seja um diferencial de muitos outros materiais que a gente acaba tendo por aí de feminilidade bíblica que não são tão pungentes e tão maduros como o material da Francine Veríssimo Walsh. E em terceiro lugar, uma coisa que faz com que o livro da Francine para mim seja maravilhoso é o fato de que a Francine percebe os inimigos de dentro. Francine percebe os problemas que existem na gente, não só nos outros. Se por um lado Francine é muito madura em identificar os inimigos, ela também é muito madura em conseguir perceber os inimigos que existem dentro da nossa própria casa. Porque a pedra que incomoda não é que está fora do sapato.
é a que está dentro. Muitos de nós, como igreja, entendemos que o feminismo é um risco, é um perigo, assim como a Francine entende. Mas nós muitas vezes não percebemos os riscos e os perigos do legalismo e da falta de compreensão cultural e doutrinária que muitas vezes adentra nas nossas comunidades, e ela vai manifestar isso no ideal de feminilidade exclusiva, que é um tipo de visão de feminilidade que tenta fazer com que o ser feminino seja manifesto não a partir daquilo que diz a Escritura, mas a partir de um tipo de aplicação específica, de uma possibilidade do que diz a Escritura à vida de todas as mulheres. Então você vai nessas páginas de feminilidade reformada e o que é que você tem? Você tem sempre algumas imagens de mulheres loiras, de pele branca, com um estilo de vestuário romântico, sempre em algum lugar europeu. Você tem mulheres que estão sempre fazendo pão, estão sempre dentro da sua própria casa. Existe um ideal, não é, de feminilidade que é estabelecido, que nem sempre representa coisas ideais, certo? Porque existe o ideal. Qual é o ideal? O ideal é eu conseguir, como esposa, cuidar dos meus filhos. O ideal é eu conseguir, como esposa, ter mais tempo em casa e tudo mais. Beleza, existem certos ideais. Mas algumas coisas nem ideais são, né? Sei lá, usar o estilo de roupa romântico ou o que é que seja. Acaba que esse tipo de imagem entra muito no modo como se pensa a feminilidade e acaba fomentando um tipo de feminilidade exclusiva. Francine antigamente chamava isso, ela fala isso no livro, de feminilidade açucarada. É um tipo de feminilidade que, na verdade, representa um tipo de mulheres docinhas que muitas vezes não é o único modelo bíblico. A Francine não quis usar esse tipo de linguagem porque ela acha que acaba sendo pejorativo com quem tem esse tipo de manifestação de feminilidade, que também é boa. Também é uma possibilidade de feminilidade bíblica. Assim como uma mulher de calça jeans é uma possibilidade de feminilidade bíblica. Assim como uma mulher que trabalha fora de casa e que compra o pão na padaria, também é uma possibilidade de feminilidade bíblica. Assim como uma mulher que acabou tendo poucos filhos. Assim como uma mulher que talvez não conseguiu ter filho nenhum. Também é uma possibilidade de feminilidade bíblica. Assim como uma mulher solteira que nunca se casou, também é uma feminilidade bíblica. E muitas vezes, nos ideais de feminilidade que são postos, não se tem a compreensão de que Deus é multiforme, de que existem os princípios bíblicos, as verdades bíblicas, da qual a gente não sai em nenhum momento, mas que muitos desses ideais de família não provêm daí, provém de aplicações. E a aplicação não é única. A aplicação muitas vezes é uma possibilidade que se manifesta de forma variada para cada família, para cada caso. Francine tem essa percepção e acaba nos presenteando com um livro maravilhoso sobre feminilidade bíblica. Eu lhe encorajo a ir em busca desse material, que eu tenho certeza que ele vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que esse material vai lhe ajudar a compreender melhor o que é ser mulher de acordo com a palavra de Deus. O livro correlaciona os atributos de Deus com a identidade da mulher e faz isso de forma muito sábia, muito inteligente. E você vai ter o melhor link para comprar esse material aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Não deixe de ir lá garantir a sua cópia da novíssima edição de Ela, a Imagem dele, de Francine Veríssimo Walsh. Esse é o 2 Dedos de Teologia. Nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.